Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? O desafio não é o problema, mas como reagir a ele, tá certo? Então, por exemplo, nós estamos nesse momento de pandemia, né, de fato, né, é um grande problema no mundial, porém, o maior conflito, né, pode ser como nós iremos reagir a esse momento, certo? Então, nós iremos dar início à semana 3 do nosso PET, que é o Plano de Estudo Tutorado. Então, abram aí comigo a partir da página 110 do nosso material. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o indivíduo e comunidade, mais especificamente sobre o conflito. Os objetos de conhecimento, nós iremos falar um pouco sobre indivíduo, sociedade, conflito, violência, a relação entre o público e o privado, força e autoridade. Aqui também estão as habilidades, né, que esperam que sejam desenvolvidas nessa aula, e os conteúdos relacionados, né, temos aí algumas reflexões. O que significa dizer que o homem é um animal político? É possível viver sem conflito? O conflito ele é necessariamente ruim? Então, deixo aí para vocês essas indagações. A unidade, então, né, que nós iremos tratar é sobre o tema de política e a violência no âmbito humano. Temos aqui alguns conceitos introdutórios, como política, né, que Aristóteles ele falava que a política seria a ciência que tem por objetivo a felicidade humana, o bem coletivo. Temos também um conceito mais atual de política, no qual é toda aquela organização para garantir, né, uma convivência harmônica em sociedade. Temos aqui o conceito de desobediência civil, que é aquela na qual a violação desse contrato social, né, quando são feridos aí os nossos direitos e os deveres. Temos também o conceito de anarquia, que é aquela ideologia que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação. E, por último, temos o conceito, né, de consenso. Né? O próprio nome já nos ajuda, né, a interpretar, que é, então, aquele consentimento entre os membros de um grupo, na qual as decisões, né, são tomadas de acordo com a maioria, desde que também, né, respeite aí as minorias, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre política e conflito. A violência, pessoal, ela não é um tema atual, né? Ela sempre existiu aí desde os primórdios, né? Desde os tempos remotos. Por quê? O homem, né, ele tenta, então, se defender, né, defender os seus interesses, e para isso ele então muitas das vezes utiliza aí da violência, né, como uma tentativa então de reivindicar aí esses direitos, né, e até mesmo quebrar algumas regras, né, e de acordo com o que a sociedade foi evoluindo, né, então nós temos aí novas formas também de violência. A organização então das primeiras comunidades, né, foi uma tentativa então de controlar essa agressividade do homem, tá certo? Então, para isso então que nós temos a questão aí da cultura e da sociedade, que vocês provavelmente também aprenderam, né, ou vão discutir também na disciplina de sociologia. Mas fazendo um parênteses, né, nós podemos dizer que nós brasileiros, né, somos bastante passivos, né, quando a gente se trata desse assunto de violência, no sentido de que muitas das vezes a gente nem protesta, né, em relação aos nossos direitos. Um exemplo aí recente, né, foi esse caso, né, do George Floyd, né, no qual ele foi assassinado bruscamente, né, por um policial lá nos Estados Unidos, e teve uma repercussão mundial. Mas quantas das vezes nós temos nossos direitos também desrespeitados, né, sejam aí por nossos políticos, nossos governantes, e nós ficamos de braços cruzados, não é verdade? Então deixo aí essa reflexão para vocês. Então, dando continuidade aqui ao nosso tema, nós iremos falar então
que o Estado, né, então ele vem surgindo com qual propósito, né? Qual a finalidade, o objetivo do Estado, qual que é a sua função, né? Para que existe o Estado? Né? Então é sobre isso também que vocês podem pesquisar, né? Para a gente entender melhor esse conteúdo da aula de hoje. Os estados modernos, né, normalmente também ele utiliza então do poder, né? Inclusive Maquiavel, na obra O Príncipe, ele fala, né, que muitas das vezes é utilizado então a violência para manter, né, aí o rei no poder, né, para conquistar também esse poder. E sendo que Maquiavel defende, né, que então os reis eles poderiam fazer tudo, né, para que garantisse, né, a sua perpetuidade. Então, vocês concordam com isso? Então, vamos dar continuidade aqui agora aos pensamentos de Hobbes e de Locke, no qual eles vêm trazendo aí que são firmados, então, pactos, né, ou contratos para regulamentar, então, o convívio social, né, numa tentativa, então, de instaurar uma ordem política, superando também as tensões e os conflitos. Nós vamos falar mais especificamente na aula de hoje sobre o Hobbes. Hobbes ele vem trazendo que os homens em si, eles em seu estado de natureza, eles são selvagens, né? Como está aqui no final que da página 111, né? Que o homem é o lobo do homem. Por quê? Normalmente, no estado natural, o homem ele vai ser regido pelos seus instintos, né? Na busca, então, da preservação dos seus direitos, dos seus interesses, dos seus desejos, né? E o Estado vem sendo, então, necessário, né, para que haja essa organização, diferentemente da visão de Rousseau, né, no qual ele coloca que o homem em si ele é bom, né, e que é o Estado que o corrompe, tá certo? E vocês concordam com qual posição? A de Rousseau ou de Hobbes? Deixa aqui nos comentários. E depois vocês aprofundem também na leitura aí do material, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos para a segunda parte da nossa aula, no qual então vocês vão pegar o caderno, né, colocar aí filosofia, a data de hoje, coloquem aí também, né, semana 3, né, coloquem aí o tema da nossa aula e agora nós vamos para a parte das atividades. Nas atividades, aí na questão número 1, pergunta o seguinte: quais são os motivos que levam a sociedade a elaborar o contrato que dá origem ao Estado, segundo Hobbes? Então, essa questão número 1 vocês podem responder aí de acordo com o texto acima, né, e de acordo com as discussões que nós fizemos na aula de hoje. Questão número 2, vocês vão pesquisar, né, seja aí na internet ou no nosso livro também didático, tá, pessoal? Fundamentos de Filosofia. Vocês podem pesquisar aí, a partir do capítulo 15, sobre a posição de Rousseau, né, nessa questão do contratualismo e a posição também de Hobbes. Então, na questão número 2, vocês vão colocar aí essas duas definições de acordo com esses dois filósofos em relação ao contratualismo. E na questão número 3, pessoal, vocês vão responder aí, ó. No Brasil, a lei é aplicada a todos de forma igual? Vocês acham que sim ou não? Acredito que a maioria vai responder não, né? Porém, tem que justificar, tá certo? Então, vocês vão dissertar aí e fundamentar a sua posição. A questão número 4, vocês deverão responder também de forma pessoal. Existe algum uso legítimo da violência em nossa sociedade? Vocês vão responder em quais casos, né? E quais as motivações que sustentam esse tipo de violência, avaliando também as responsabilidades e as consequências envolvidas neste processo. Combinados? Qualquer dúvida, pessoal, deixem aqui nos comentários ou me enviem também no e-mail que eu deixarei nas descrições. E para finalizar, nós temos aqui algumas sugestões de podcasts, né, que vocês podem também ouvi-los, e de vídeos. Essa questão número 5, vocês não precisam responder. Então, depois eu irei solicitar para vocês no grupo do WhatsApp o envio dessas atividades do número 1 ao 4. Combinados?
Pessoal, espero ter ajudado vocês aí com essas explicações, né? Estarei à disposição de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!